Boa noite, pessoal. Então, dando continuidade à nossa aula, né? Paramos um pouquinho para o intervalo. Eu não avisei vocês, né? Então, que a nossa aula tá sendo gravada, eu já havia avisado. Mas eu não avisei vocês que sempre eu anoto, no final da aula, eu vou anotar o nome de vocês, tá? De todo mundo que estava presente. A gente não lança essas faltas no portal, né? Quem não assiste a aula remoto não fica com falta, mas eu anoto, eu acho bastante interessante anotar para a gente saber quem são as pessoas que estão participando das aulas. Então, é só para um controle meu, né? Para eu saber quem são vocês, quem participa das aulas, que a gente acaba tendo uma facilidade melhor para trabalhar, tá? Então, esperem, né? Aguardem até o final para a gente fazer essa anotação. Nós paramos a nossa aula, eu falava da diferença de direito empresarial e direito comercial. Então, se tem diferença na expressão. Tem alguns doutrinadores que dizem que não tem nenhuma diferença nessa expressão, direito comercial ou direito empresarial, eu posso usar as duas. Tanto que tem alguns autores, o Fábio Ulloa, por exemplo, é um autor que eu gosto bastante, e ele continua falando em direito comercial, manual de direito comercial do Fábio Ulloa, né? E ele entende, não, é a mesma coisa, é a mesma expressão. Já alguns autores, né, o Ricardo Negrão, por exemplo, ele fala que é um termo desatualizado a gente usar direito comercial, visto que o Código Civil de 2002 usa a expressão direito empresarial, empresa, teoria da empresa. Então, eu falar direito comercial estaria desatualizado. Bom, de acordo com o fundamento, né, das expressões, eu entendo que é o mais correto mesmo a gente usar direito empresarial. Por quê? Direito comercial, ele é mais restrito que direito empresarial. O direito comercial, ele abrangeria somente os atos de comércio, né? Seria um direito aplicável para quem realiza atos de comércio, enquanto o direito empresarial seria mais abrangente, né? Aplicável a todos os empresários. Então, eu preferiria também essa nomenclatura direito empresarial. Então, por isso, a diferença, né, da evolução do direito do direito comercial, né, para o direito empresarial, que é o que nós temos hoje, certo? Bom, o direito empresarial é um ramo autônomo do direito. Então, nós sabemos que o direito ele tem vários ramos de estudo. Eu não consigo, né? Eu preciso sistematizar o estudo do direito para que eu consiga organizar o estudo e entender, né? Se eu começar a estudar regras de várias disciplinas, de vários ramos, eu vou acabar me perdendo. Então, dentro do direito, nós temos os ramos de direito público e os ramos de direito privado. Os ramos de direito público são aquelas áreas do direito que regulamentam a relação entre o Estado e o cidadão. Então, regulamenta essa relação Estado-cidadão. Já no ramo de direito privado, nós temos normas, regras que disciplinam a relação de cidadão para cidadão. Então, cidadão com o próprio cidadão são regulamentadas por essa regra. Dentro dos ramos do direito público, nós temos o direito constitucional, o direito administrativo, o direito penal, o direito tributário. Então, o direito tributário, né, regulamenta a relação do contribuinte com o fisco, né, do Estado com o contribuinte. O direito administrativo, né, regulamenta a relação
do administrador público com o administrado, com o cidadão. O direito penal, né, impõe a pena para o infrator. Então, nessa situação, nós percebemos, né, que são vários os ramos do direito, porém eles se complementam. Já os ramos de direito privado, nós temos o direito civil e o direito empresarial. É um ramo do direito que regulamenta as relações entre um cidadão e outro. Então, agora não entre o Estado e o cidadão, mas entre um cidadão e outro, entre pessoas. Dentro dos ramos do direito privado, nós temos o direito empresarial e o direito civil. Então, o direito civil regulamenta o quê? Os contratos, família, sucessões, obrigações, personalidade jurídica. Já o direito empresarial regulamenta a constituição da empresa, os contratos empresariais, as leis de falência, os títulos de crédito. Então, relações entre uma pessoa e outra. Nós sabemos que as regras gerais de direito empresarial estão contidas dentro do Código Civil. Então, até 2002, nós tínhamos um Código Comercial, né, que é o código, quando eu fiz faculdade, eu ainda estudei pelo Código Comercial de 1950. Então, existia lá o Código Comercial de 1950 e o Código Civil de 1916, perdão, 1850, tá? Então, o nosso Código Comercial de 1850 e o nosso Código Civil de 1916. Né? Então, eu fiz faculdade estudando por esses dois códigos, Código Civil de 1916 e Código Comercial de 1850. O Código Civil de 2002, o que ele faz? Ele unifica o direito privado no Brasil. Então, ele reúne todas as normas de direito, todas as normas de direito civil e as normas de direito empresarial em um só documento, né? Em um só código. Então, ele faz o que nós chamamos de unificação do direito privado. Né? Então, o nosso código possibilita essa unificação do direito privado. O direito comercial, ele pode ser, ou o direito empresarial, né? Ele pode ser considerado ramo do direito civil, perdão, ele não é considerado um ramo do direito civil, tá? Ele não pode ser considerado um ramo do direito civil. O direito empresarial, ele é um direito autônomo. Então, o direito civil é um direito autônomo e o direito empresarial é outro direito autônomo. Por que eles estão juntos? Por uma questão de organização, de disciplina do legislador, que quis reunir esses dois institutos, né? O Instituto do Direito Civil e do Direito Empresarial em um só código. Então, o Código Civil de 2002, ele revogou grande parte, quase que completamente, o Código Comercial e revogou todo o Código Civil de 1916. Então, ele faz essa revogação e começa a viger, então, um código único com essa unificação do direito privado. Bom, nós já falamos da origem e evolução do direito empresarial, né? Falamos das questões de comércio e o mercado, da teoria da empresa. Agora nós vamos falar um pouquinho da atividade empresarial. Então, o que é atividade empresarial? O artigo 966 do Código Civil fala sobre isso. Eu vou até abrir aqui o Código Civil para a gente estudar junto e eu vou compartilhar com vocês. Só um pouquinho.
Lei 10.406 de 2002. Eu vou lá no artigo 966. Aqui. Artigo 900. Então, a partir daqui, né, o Código Civil começa a tratar do direito de empresa. Então, até então, né, aqui, ó, eu estava trabalhando com créditos, com outro assunto. Aí, a partir desse título, livro 2 do direito da empresa, do empresário, capítulo 1, da característica e da inscrição. Então, o artigo 966 do Código Civil Brasileiro é o artigo que traz para nós o conceito de empresário. E a partir desse conceito de empresário, nós chegamos ao conceito de empresa que nós temos hoje. Então, quem é o empresário? Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Então, essa é a definição de empresário que o Código Civil traz. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Então, observe alguns elementos, né, desse conceito. O empresário é quem exerce profissionalmente. Então, o que é profissionalmente? É com habitualidade. É o trabalho, não é eventualmente um ato ou outro da atividade. É uma atividade organizada e organizada de forma profissional. Ele exerce profissionalmente o quê? Atividade econômica. Econômica quer dizer atividade que visa lucro. Então, só é considerado empresário se a pessoa tem o intuito de lucro. Quem não exerce, quem não tem essa finalidade de lucro, não é considerado empresário. Ah, então eu tenho uma ONG, eu tenho uma associação, eu sou empresário? Não, porque não tem o intuito de lucro. Todo empresário tem intuito de lucro? Sim, todo empresário tem intuito de lucro. Nem toda associação civil que tem intuito de lucro é empresária. Nem toda pessoa jurídica com intuito de lucro é empresário. Mas todo empresário, obrigatoriamente, ele tem esse intuito de lucro. Então, considera-se empresário quem exerce profissionalmente, então com habitualidade, com profissionalismo, de forma organizada, a atividade econômica, atividade que tenha intuito de lucro. Atividade econômica o quê? Organizada. Aquela que organiza os fatores de produção. Os fatores de produção que são os recursos materiais, os recursos materiais, recursos pessoais, materiais, econômicos e tecnológicos. Então, aquele que organiza esses quatro recursos de produção. E para que ele exerce essa atividade profissional economicamente organizada? Para a produção ou circulação de bens e serviços. Então, para fazer circular os bens, para produzir bens, para fazer circular bens ou serviços. Então, esse é o empresário. Observem que em uma frase, né, nós temos vários elementos aí que compõem a figura do empresário. Parágrafo único.
Só um pouquinho. O que foi? Não precisa, não. Não? Não. Vem aqui para eu prender seu cabelo. Não, pode vir, a câmera está fechada. Vem. Tá, vem logo. Antes de sair, você liga o ar, né? Tá desligada a câmera. Você acha que eu ia deixar você vir aqui com a câmera? O telefone tá ligado. Vai, liga o ar pra mim e fecha a porta. Pede pro Heitor pegar o shampoo pra você. Tá bom. Mas eu não vou no cabelo? Ah, então só o sabonete. Eu até perdi o que eu tava falando. Tá. Então eu disse o seguinte, que em uma só frase aqui do artigo 966, nós temos vários elementos, né? Então considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Dessa frase nós tiramos vários elementos. Ele exerce de que forma? Profissionalmente. Exerce o quê? Atividade econômica. Né? De que forma? Organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Então, qualquer pessoa que organize uma atividade empresarial de empreendedorismo, né, vai ter essas características. Então, não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda que com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento da empresa. Então, observe aqui, ó. O artigo 966 dá o conceito, né, de empresário. E o parágrafo único desse artigo diz quem não é empresário. Então, não considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda que com concurso de auxiliares e colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento da empresa. Então, vamos por parte aqui também. Não é empresário quem? Quem exerce profissão intelectual. Intelectual que está relacionado ao pensamento, à pessoalidade, né? Então, o artista, o advogado, o médico, o arquiteto, não são considerados empresários, são profissionais liberais. Então, em tese, né, não são empresários. Mesmo ainda, né, que exerça a sua profissão com concurso de auxiliares, que tenham auxiliares, pessoas, né, colaborando, pessoas ajudando no exercício da profissão. Então, essas pessoas não são empresárias, salvo, né, se tiver algumas... não são empresárias, mesmo que tenham auxiliares e colaboradores. Então, por exemplo, o médico, o advogado tem uma secretária. Isso não faz dele um empresário. O médico, às vezes, tem uma enfermeira lá no consultório que auxilia nas consultas, que acompanha, prepara o paciente para alguns procedimentos. Isso não torna a atividade do médico empresário. Né? O advogado tem um estagiário, tem uma secretária, tem uma faxineira, tem pessoas que o auxiliam, mas ele continua exercendo atividade intelectual que é pessoal, por isso ele não é considerado empresário. Aí no final aqui do parágrafo tem uma exceção. Aí o legislador diz assim, salvo, então o intelectual não é empresário, salvo, daí ele é empresário, se o exercício da profissão constituir um elemento da empresa. Então, o exercício da profissão não é mais o principal, é um dos elementos da empresa. Então, agora a gente imagina um médico que, ao invés de ter um consultório com uma secretária, uma faxineira e uma enfermeira que o auxilia, ele tem uma clínica médica.
e ele oferece vários tipos de serviço. Nessa clínica médica são realizados vários exames de diagnóstico, exames de precisão, exame não sei que lá das quantas. Além disso, são realizadas consultas médicas. Além disso, tem um pronto-socorro para emergência. Então, quem chega, né, no pronto-socorro, essa pessoa está procurando alguém, né? Alguém que o socorra, e não necessariamente o doutor fulano de tal. Quando eu vou no consultório, né, eu tenho um problema cardíaco. Aí eu quero procurar o melhor médico da cidade para solucionar o meu problema, né, para me atender. Então eu vou procurar com pessoalidade o doutor fulano de tal. Agora, eu tive uma crise, uma convulsão, eu vou correndo para o pronto-socorro, procurar socorro, e eu chego procurando um serviço médico de atendimento. Eu quero que alguém me socorra, mas eu não estou procurando especificamente o doutor fulano de tal. Percebe a diferença da pessoalidade em ir no consultório, fazer um tratamento com o doutor fulano de tal e ir ao hospital? No hospital eu posso ir fazer um exame, eu vou procurar uma consulta, ou uma clínica, né, uma grande clínica médica, em que eu vou procurar um serviço, mas não necessariamente um profissional bem específico, né? Então existe essa grande diferença, e nessa situação do hospital, o serviço de um médico, o exercício da profissão é um dos elementos. Nessa clínica médica não tem só pronto-socorro, não é só hospital. Lá nessa clínica tem também exames de precisão, exames de diagnóstico. Nessa clínica tem fisioterapia, nessa clínica tem tratamento estético, então tem vários elementos que compõem a atividade empresarial. Então, se é uma clínica, né, com essas várias atividades, aí eu posso dizer que ela é sim uma empresa, né, que ela constitui uma empresa. Então, vou voltar, vou ler novamente aqui o parágrafo único. A regra: não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística. Então, um exemplo aí do médico, profissão de natureza intelectual. Ainda que ele exerça com concurso de auxiliares ou colaboradores, ele não é empresário. Aí, mas ele pode ser empresário se o exercício da profissão constituir um elemento da empresa. Então, o exercício da profissão não é mais o principal que ele oferece, é um dos elementos que a empresa dele oferece. Um dia ele que atende, outro dia outro médico. Então, ele montou uma clínica lá, por exemplo, lá em Presidente Prudente, tem 2 clínicas que são de fratura, ortopedia e fratura. Quem vai lá nem sabe que médico que vai encontrar de plantão. Eu preciso de uma radiografia, eu preciso de um exame urgente, eu preciso de um médico, eu quebrei a perna, eu vou lá, na clínica de ortopedia. Mas não existe uma pessoalidade, eu nem sei qual é o médico que vai me atender. Ou então eu procuro o INCOR, o Instituto do Coração, eu não sei quem vai me atender. Aí eu posso atribuir, sim, esse status de empresa, certo? Então, essa é a questão, o conceito de empresário e quem não se enquadra no conceito de empresário. Tem alguém aqui fora da sala? Não, achei que tinha alguém pedindo para entrar. Depois, nós temos também a situação... Eu tirei aqui o artigo. Tá. Existe também a situação do produtor rural. O produtor rural, ele pode ser considerado empresário ou não. Depende... Deixa eu ver aqui qual é o artigo que fala.
É o 971 aqui, ó. Falei especificamente da questão do produtor rural. Ó, preste atenção, acompanhe aqui comigo. Artigo 971 do Código Civil. O empresário cuja atividade constitua sua principal profissão, o empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades de que trata o artigo 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede. Caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado para todos os efeitos ao empresário sujeito a registro. Certo? Então, primeiro aqui, ó, o artigo 967, ele fala que todo empresário está obrigado a registrar a sua empresa na junta comercial. Então, aqui, ó, é obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início da atividade. Então, se é atividade empresária, antes de iniciar essa atividade, eu sou obrigado a fazer o registro na junta comercial. E o produtor rural? O empresário cuja atividade rural é a principal profissão, ele pode, olha o que o artigo fala, ele pode, observadas as formalidades, se inscrever na junta comercial. E aí, se é inscrito, ele ficará equiparado ao empresário. E se não se inscrever? Se ele não se inscrever, tudo bem, ele optou por não se inscrever e aí ele é considerado produtor rural, pessoa física. Então, ele pode se inscrever ou não. Aí fica a critério do empresário se ele vai fazer essa inscrição ou não. Então, ele pode se inscrever se ele quiser, mas ele pode também não se inscrever se ele entender que não é interessante, né, fazer essa inscrição. Outro ponto aqui que é importante destacar é a situação das cooperativas. O artigo 982, aqui, ó, do Código Civil, deixa eu chegar aqui, ó, artigo 982 do Código Civil. Ele diz assim: salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividades próprias de empresário sujeito a registro, e simples as demais. Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações. Então, SA é sociedade empresária. E simples a cooperativa. Então, cooperativa não é considerada empresária. Cooperativa é considerada sociedade simples. Tá? Então, o artigo 982, salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro, e simples as demais sociedades. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações, e simples a cooperativa. Tá muito pequena essa letra, né? Mas eu acho que eu não consigo aumentar. Tinha que aumentar um pouquinho. Tá muito... Vocês estão conseguindo enxergar? Sim. Bom, então, cooperativa, questão do produtor rural, nós já mencionamos. Tem um outro ponto que é importante aqui mencionar, que é a questão do advogado. O Estatuto da OAB, ele estabelece que advogado não é empresário e que as sociedades constituídas por advogados,
essas sociedades devem ser inscritas na própria OAB e não na junta comercial. Então, de acordo aqui, né, agora não de acordo com o Código Civil, mas de acordo com o Estatuto da OAB, advogado não exerce atividade empresarial, certo? E eu acredito, o contador também tem essa restrição no seu código no seu estatuto, né? Os contadores também não são considerados empresários. Bom, eu disse para vocês que o direito empresarial é um ramo autônomo do direito. Então, que ele não se confunde com o direito civil. E o direito civil é um, e o direito empresarial é outro ramo do direito. A doutrina diz isso e afirma essa situação, dizendo o seguinte, falando, né, da autonomia do direito empresarial. Então, para eu afirmar que um ramo do direito é autônomo, que não depende de outro, eu tenho que verificar se esse ramo do direito tem características próprias, princípios próprios e institutos próprios. E aí nós podemos afirmar que o direito empresarial ele tem sim características próprias, princípios próprios e características e institutos próprios. Características próprias do direito empresarial. Existem quatro, na verdade, duas mais importantes e duas secundárias. Então, quatro características que são próprias do direito empresarial, que não são do direito civil, por exemplo. Primeira, a informalidade. O direito empresarial, ele é informal quando eu considero o excesso de formalismo do direito civil. Então, por exemplo, quando nós estudamos títulos de crédito, cheque. Se eu pegar um cheque de terceiros e assinar atrás o meu nome, eu estou endossando o cheque. A simples assinatura do meu nome no verso do cheque significa um ato jurídico que é um endosso. O que significa esse endosso? Esse endosso significa que eu estou transferindo esse cheque para um terceiro e, segundo, que eu me responsabilizo pelo recebimento desse cheque. Então, a simples assinatura do meu nome no verso do cheque é um ato jurídico, independentemente de formalidade. Por essa razão, eu posso afirmar que o direito empresarial ele é informal. No direito civil, não, os atos não são tão simples, né? Eles são mais formais. Segunda característica específica do direito empresarial é que ele é cosmopolita. Então, a característica é cosmopolitismo. O que é cosmopolitismo? É ser uma área, um assunto que ultrapassa as fronteiras do Estado, que é global, que é mundial, que se relaciona com outros estados, com outros países. Então, nós sabemos que o mercado, hoje, ele envolve cada vez mais relações internacionais, né? Nós estamos pagando aí caríssimo pelo alimento hoje, porque o Brasil está exportando cada vez mais. Então, o Brasil está exportando tanto que chega a não ter alimento suficiente para o mercado interno. E se não tem alimento suficiente, o preço vai ficando cada vez mais elevado. Eu li uma reportagem recentemente falando da produção e exportação de carne bovina e o autor ele fala no final que em alguns anos poucos brasileiros vão comer carne bovina, porque o mercado está se adequando, aumentando o padrão da qualidade e priorizando as exportações a ponto de chegar a faltar carne no mercado interno. E aí, se falta, o preço vai ser, né, elevadíssimo e vai ficar difícil de consumir carne. Então, aí, né, a gente produz
o gado bovino e exporta e come frango, né? Então, mais ou menos assim. Quais são os elementos, né, desse cosmopolitismo? Nós temos assuntos no direito empresarial que são universais. Por exemplo, Convenção de Genebra trata da universalização das normas referentes a títulos de crédito, a cheque, a duplicata, a nota promissória. Por quê? Porque se o direito empresarial ele está relacionado com o comércio externo, as normas devem ser equivalentes em relação aos títulos de crédito. O título de crédito é utilizado para quê? Para pagar conta, para vender crédito, para comprar mercadorias. Os títulos de crédito eles são utilizados para que você possa representar um crédito e transferi-lo para outra pessoa. Eu tenho um dinheiro para receber do João e tenho que pagar o José. Eu pego um título de crédito do João e passo direto para o José e saldo a minha dívida. Então, o título de crédito serve para isso, para transferir o crédito, né? E para antecipar também, com um dinheiro que eu não tenha, eu posso antecipar com um título de crédito. Tá, mas eu estava falando do cosmopolitismo. Então, as regras referentes a títulos de crédito, elas são iguais aqui no Brasil, na Suíça, na Espanha, na Ásia. Então, todos os países que forem signatários da Convenção de Genebra, aplica-se em seus territórios as mesmas regras referentes a títulos de crédito. Nós temos também no direito empresarial a Convenção de Paris. A Convenção de Paris, ou União de Paris, né, que alguns preferem, trata de propriedade industrial. Propriedade industrial está relacionado à aquisição, registro e exploração de marcas e patentes. Então, eu criei uma marca, eu registrei... Oi? Essa União de Paris é uma das características ou não? Não, a União de... Não, a característica é o cosmopolitismo. E a União de Paris, ela representa esse cosmopolitismo. Então, eu falei a característica que eu falei até agora é a informalidade e o cosmopolitismo. Aí dentro, tá bom, ok. Certo? Aí dentro do cosmopolitismo, eu estou falei da Convenção de Genebra, que é uma demonstração, né, de que o direito empresarial ele é cosmopolita, e a segunda demonstração seria a União de Paris. Então, a União de Paris, ela unifica o direito referente à propriedade industrial. Registro de marcas, registro de patentes, exploração de uma patente, de uma invenção. A regra vai ser a mesma aqui no Brasil, na França, nos Estados Unidos, porque todos esses países são signatários da União de Paris. Certo? Então, características do direito empresarial: a informalidade. 2, o cosmopolitismo. 3, a onerosidade. A terceira característica é a onerosidade. O direito empresarial ele está sempre relacionado com o lucro, com atos onerosos, com obtenção de lucro. Mesmo os atos gratuitos realizados dentro do direito empresarial, eles visam lucro. Como? Uma amostra grátis. Você vai lá no supermercado e eles estão distribuindo uma nova bolachinha que saiu no mercado. Outra hora eles estão distribuindo sei lá, qualquer produto, né? Em relação aos serviços, nós temos aí na internet vários produtos que você faz assinatura ou adquire por 15 dias e depois pode desistir. Né? Então, utilize por 30 dias grátis. Então, o que é isso? É um ato gratuito? Não, é um ato oneroso. Na verdade, ele está te dando como uma forma de demonstração
para que depois você venha a pagar. Muitas pessoas esquecem de cancelar. Então, esquece de cancelar e continua pagando. Eu assinei Netflix assim. Assine 30 dias grátis. Você quer assinar 30 dias. Aí não cancelei. É baratinho. Tá, era R$19,90 na época. Tô pagando R$19,90, é baratinho. Nem que eu não assisto. Aí comecei a assistir, aí não quis cancelar. Conclusão, já faz uns 3 ou 4 anos que eu pago a assinatura. Então, é um ato gratuito? É em termos, né? Mas ele busca o lucro. É um ato que visa lucro, que não deixa de ser oneroso. E a quarta característica que é própria do direito empresarial é a segmentariedade. Ele é segmentado, ele é repartido em assuntos, né, que não se comunicam estritamente. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil dessa segmentariedade. Direito civil, por exemplo, tudo se entrelaça, é tudo grudado. Eu estou trabalhando com uma turma de direito civil com sucessões, direito sucessório. Né? Direito sucessório, ele estuda a transmissão dos bens, a transmissão do patrimônio da pessoa que morre para os seus herdeiros. Para eu estudar direito sucessório, eu preciso ter noções, primeiro, de direito de família. O que é casamento? Quais são os regimes de casamento? Quem são os filhos? Quais os direitos e deveres, né, dos filhos? Quem são parentes? Quem é parente em linha reta? Quem é parente em linha ascendente? Quem é parente em linha descendente, colateral? Parente de primeiro grau, parente de segundo grau, terceiro, quarto. Depois do quarto não é mais parente, né? E está estritamente ligado ao direito sucessório, esses conceitos do direito de família. Para estudar o direito sucessório, eu preciso também ter conhecimento dos direitos reais. Direitos reais trata de propriedade, usufruto, direito de superfície, direito de uso, direito de habitação. São direitos estabelecidos sobre bens móveis e imóveis. Eu tenho que ter um conhecimento do que é um bem móvel, o que é um bem imóvel, os deveres, né, do proprietário, os deveres do usufrutuário. Então, também está relacionado ao direito sucessório. Também, para estudar direito sucessório, eu preciso ter conhecimento sobre personalidade da pessoa, da personalidade civil. Então, quem é considerado pessoa? Personalidade se adquire a partir do nascimento com vida. Quem é capaz, quem é incapaz, quem pode fazer testamento, quem não pode fazer testamento, eu vou aprender lá no início do estudo do direito civil. Bom, então, resumindo, né? Para estudar direito sucessório, sucessões vêm no último livro do Código Civil. Então, para estudar sucessões, eu tenho que ter um conhecimento de tudo isso. Até um pouco de direito empresarial, porque as ações do empresário, né, também vão fazer parte lá do patrimônio que ele vai transferir para os seus herdeiros. Já no direito empresarial, ele é segmentado. Ele não é todo entrelaçado, assim, como o direito civil. Eu consigo segmentar, eu consigo repartir, eu consigo estabelecer partes do direito empresarial. Igual eu disse para vocês no início da aula, nós vamos estudar a teoria geral, que fala o que é o estabelecimento empresarial, quem é o empresário, quem é a empresa, a evolução histórica, o que é a questão do registro da empresa, do nome. Isso a gente estuda na teoria geral, que não se comunica com o estudo dos títulos de crédito, que eu vou estudar o que é cheque, o que é duplicata, é outro assunto segmentado, separado. Depois eu vou estudar sociedade, o que é uma sociedade limitada, o que é uma sociedade por comandita simples, o que é uma sociedade anônima, o que é uma Eireli, é outro assunto.
segmentado, separado. E depois a gente estuda falências. Já é outra lei, outro assunto. E cada um desses assuntos estão fundamentados em leis diferentes. Falências, por exemplo, tem uma lei específica para isso. Não está no Código Civil. Eu estudo lá a Lei 11.101. E é só ela. Títulos de crédito, eu estudo a Convenção de Genebra. Um outro decreto específico, uma outra lei específica, mas não o Código Civil. Então, nesse sentido, que eu digo que a quarta característica do direito empresarial é a segmentariedade, que ele é segmentado, ele é repartido. Ele não é todos os assuntos atrelados, como acontece no direito civil. O direito civil o direito empresarial tem também seus institutos próprios. Institutos próprios quer dizer institutos que são só dele, que não tem em outro ramo do direito. E aqui nós temos 2 institutos que são próprios do direito empresarial, que só se aplica a empresários, que é o Instituto da Falência e o Instituto da Recuperação Judicial. Então, a lei de falências traz o Instituto da Recuperação Judicial, que é aquele instituto que vai tentar recuperar a empresa para que ela não venha decretar a sua falência. E, em seguida, caso ela não consiga se recuperar, será decretado a falência. Esses 2 institutos não são aplicáveis para pessoas físicas. Então, eu, Cristiane, vou dizer, eu fali, estou falida. A gente até fala isso, né? A gente até escuta algumas pessoas dizerem, eu perdi tudo que eu tinha, estou falido, estou quebrado. Então, as pessoas usam essa expressão referente à pessoa física. Mas, na verdade, pessoa física não fale. Quem fale é a pessoa jurídica. Então, quando a gente fala em falência, a falência se dá somente para a pessoa jurídica, para a empresa. É claro que existe também a utilização coloquial, dessa palavra falência em outros assuntos que não seja empresarial, mas aí, quando eu falo da falência, processo de pagamento dos credores de uma determinada empresa, esse tipo de falência só se aplica, só existe no direito empresarial. O que é a falência, gente? O que é a recuperação judicial, primeiro? Recuperação judicial é um plano de recuperação da empresa, em que ela se propõe, ela faz um projeto de pagamento dos seus credores. A recuperação judicial, ela é pedida pelo empresário quando ele se encontra com dificuldades financeiras. Então, ele mesmo pede essa recuperação judicial. E o juiz vai determinar a reunião de todos os seus credores e vai apresentar o plano de pagamento das dívidas. E os credores vão aceitar ou não. Se os credores aceitarem, o empresário vai tentar cumprir aquele plano. Se os credores não aceitarem, o juiz pode determinar a decretação da falência da empresa ou determinar que o empresário faça um novo plano. Um novo plano para ver se os credores concordam ou não. Bom, então, institutos próprios da falência, institutos próprios do direito empresarial, falência e recuperação judicial. E os princípios? Tem alguns princípios que eles são próprios também do direito empresarial. O mercado depende da integridade do direito comercial para existir. Então, existem esses princípios específicos. Nós temos princípios gerais e princípios específicos do direito empresarial. Nós vamos falar primeiro dos princípios gerais. Primeiro, princípio da livre iniciativa. Depois nós falamos do princípio da livre concorrência
e o da propriedade privada. Então, esses três princípios, princípio da livre iniciativa, princípio da livre concorrência e da propriedade privada, eles são necessários para a própria existência de mercado. Sem esses três princípios, né, se nós fizermos a leitura dos autores que escrevem sobre economia, eles dizem que o Estado ele poderia intervir da forma mínima possível no mercado, que o mercado se autorregulamentaria. Existe lá a teoria, esqueci o nome do autor agora, de direito de economia, que ele diz que existe uma mão invisível que regulamenta o mercado, não precisa do Estado intervir. Então, a nossa Constituição Federal, lá no artigo 70, estabelece o princípio da livre iniciativa. Então, o que é livre iniciativa? As pessoas são livres para empreender, para exercer as suas atividades econômicas. Se eu quero abrir uma empresa, eu não preciso pedir autorização do Estado. Eu posso simplesmente requerer a inscrição na junta comercial. Então, o que nós lemos aqui que o Código Civil estabelece é que eu preciso fazer o registro, né? Eu preciso fazer o registro na junta comercial se eu quiser exercer a atividade. Agora, eu não preciso pedir autorização do Estado para empreender, para abrir a minha empresa. Então, as pessoas são livres para empreender, para exercer as suas atividades econômicas. Professor, O artigo 100... Oi? isso daí é mais ou menos Adam Smith? Mais ou menos o quê? Adam Smith? Que fala da mão que... Isso, do liberalismo econômico, que defende que o Estado não interfere no mercado. Isso. É ele mesmo. Eu acabo confundindo os autores, mas acredito, eu acho que é o Adam Smith mesmo que fala dessa mão invisível, né? Que regulamenta o mercado. Então, exatamente, né? De acordo com essa teoria dele, a Constituição brasileira adota esse princípio da livre iniciativa, sendo que as pessoas têm essa liberdade. Agora, existem exceções. Algumas atividades, elas sofrem uma interferência direta do Estado, como, por exemplo, o artigo 173 da Constituição, ele fala em algumas atividades que o Estado deve intervir, obrigatoriamente. Então, atividades, por exemplo, relacionadas à energia elétrica, relacionadas à extração mineral, tem algumas atividades elencadas na Constituição que devem haver a interferência do Estado, né, considerando que envolvem o bem-estar comum, o interesse público. Então, o nosso Estado brasileiro, ele é considerado, né, ele é classificado como um Estado neoliberal, que intervém, mas de uma forma mais branda. Mas nós temos a previsão, né, nós temos um órgão no Brasil chamado CAD, Conselho Administrativo do Domínio Econômico. O CAD, ele interfere nas operações, nas relações comerciais, de forma, inclusive, né, que é contrária essa intervenção à teoria liberalista. O CAD, se vai haver uma fusão, por exemplo, de duas grandes empresas no Brasil, é necessário a intervenção do CAD, a intermediação do CAD. A faculdade mesmo, quando vocês entraram, já era o NIC, né? Mas a unidade da Ari Coelho, ela era em Anguera. Nem lembro, acho que até 2017. Ela era em Anguera e a unidade da Floriano e da Arnaldo Estevão eram Unic. E aí a Unic queria comprar
a Anhanguera. Queria comprar, não, a Unic comprou, né, a Anhanguera. Mas para realizar essa compra não foi aqui em Rondonópolis, né? Essa compra foi em nível nacional, foi no Brasil, a Unic comprou. Na verdade, não é a Unic que comprou, né? O Grupo Croton, que hoje já é o Grupo Insignia, não é mais Croton, né? O Grupo Croton, na época, comprou o Grupo Anhanguera. Para realizar essa fusão, né, e o Grupo Unic já fazia parte do Grupo Croton, na época. Né? Então, a Croton era dona da Unic e comprou também a Anhanguera. Essa operação comercial, ela foi de milhões, né, de reais. E para que ela fosse realizada, teve a interferência do CAD. E uma das determinações que o CAD fez foi que, para que a Anhanguera pudesse ser adquirida pelo Grupo Croton, ela teria que realizar a venda de algumas unidades. E uma das unidades seria aqui em Rondonópolis, porque ficaria sem concorrência, porque o Grupo Croton já tinha tanto a Unic da Arnaldo Estevão, quanto a Unic da Floriano Peixoto. E aí foi vendida, né, a Unic da Arnaldo Estevão, que é hoje a Uniacel, para ter uma concorrência entre as faculdades. Então, o CAD, ele veda o quê? Existe a livre iniciativa, mas é vedado o monopólio. É vedado que só uma pessoa atue em um segmento de atividade. Não pode ser eliminada a concorrência, né? Então, a lei estabelece algumas exceções a esse princípio da livre iniciativa. Existe o princípio da livre iniciativa, mas ele sofre limitações. As profissões também, eu posso exercer, mas existe limitações, existe regulamentação. O contador, para ele exercer a atividade dele, ele precisa estar inscrito no conselho respectivo. O administrador, mesma coisa, para que ele possa exercer a sua profissão, ele precisa estar registrado, né, no conselho de administração. O advogado, além de se inscrever no conselho, primeiro necessariamente precisa fazer a prova, e passar pela prova da OAB para depois se inscrever no respectivo conselho para depois exercer a profissão. Isso é limitação à livre iniciativa. Bom, então, princípios do direito empresarial. Primeiro, princípio da livre iniciativa. Segundo, princípio da livre concorrência. O princípio da livre concorrência, ele garante a soberania do consumo. A concorrência obriga o mercado a baixar preços e aumentar a qualidade dos produtos. Esse princípio é mitigado pelo CAD também, né, para evitar o domínio de mercado. Então, existe a livre concorrência, mas é vedado a eliminação do concorrente. O sol nasceu para todos, eu não posso usar de má fé, né, para eliminar o concorrente, embora isso às vezes exista. Né? Tem uma reportagem que eu vi, não vou lembrar agora, mas se eu não me engano era o Leite Ninho. Se eu não me engano era Leite Ninho, que foi um produto utilizado pela Nestlé para eliminar a concorrência. De que forma? Eles colocaram o preço do produto, eu não lembro se foi esse produto, mas vamos supor, né, que seja. Então, a Nestlé lá tem um leite, por exemplo, o Leite Ninho, que concorre com o leite X lá de outra marca e com outro leite. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram o produto e colocaram um custo tão baixo que a concorrência não conseguia vender pelo mesmo valor. E venderam por um grande período por um preço bem inferior, tendo até prejuízo, né, entre aspas, com aquelas vendas.
até que o concorrente perdesse todo o mercado, deixasse de existir, e aí então eles pudessem elevar o preço para retomar os lucros. Então isso é vedado, né? Eliminação da concorrência. Mas isso existe, né? A gente sabe que existe. Então, por isso, o Estado acaba intervindo para evitar esse tipo de situação. E o terceiro princípio, que é específico, né, aqui do direito empresarial, é o princípio relativo à propriedade privada. Então, se não tivesse, nós temos, né, na nossa Constituição, o artigo 5º da Constituição. O artigo 5º da Constituição trata dos direitos fundamentais da pessoa humana. Então, direitos e garantias individuais da pessoa humana. E o caput da Constituição traz 5 direitos específicos. Então, a todos é garantido o direito à igualdade, direito à vida, à igualdade, liberdade, segurança pública, né? E propriedade privada. Ah, mas propriedade privada? É propriedade privada. Por quê? Porque deve ser garantido, né, no Estado a existência de um mercado e a existência do capitalismo. Como que eu vou garantir, né, a existência de um mercado se eu não proteger a propriedade privada? Por que as pessoas iriam empreender, trabalhar, inovar, né, criar produtos novos, melhores, mais baratos, beneficiando o consumidor, se elas não tivessem a garantia de que a sua propriedade estaria assegurada pelo direito? As pessoas só trabalham porque elas querem, voltamos lá no início da aula. O ser humano tem a necessidade de se sentir protegido. E uma das formas que faz com que o ser humano se sinta protegido é acumulando bens, é guardando bens, né? As pessoas têm a falsa impressão mesmo de que precisam ter um montante de bens guardado, uma garantia para o futuro, uma garantia para o amanhã, deixar uma garantia para os meus filhos, deixar. E é tanta preocupação em juntar para o amanhã que eu acabo esquecendo de viver o hoje, às vezes. É tanta preocupação com o que é amanhã, com o que vai ser, na minha proteção, no meu conforto, e às vezes eu acabo esquecendo do dia de hoje. Tem uma historinha em relação a isso, talvez vocês conheçam, mas eu acho bem interessante que um empresário bastante conceituado, bastante conhecido no país, ele fez uma viagem e estava passando lá próximo a um rio, conhecendo, né, alguns locais, e daí ele se deparou com uma pessoa, um senhor, deitado numa rede. Não, era um jovem. Ele se deparou com um jovem deitado numa rede, pescando. Ele já tinha pescado, estava com alguns peixes ali, mas ele estava com vara de pescar, com algumas coisas de pesca e deitado numa rede descansando. Aí ele chega e começa a conversar. Ah, o que você faz aqui? Não, eu moro aqui. Ah, você mora aqui? Moro. E você trabalha onde? Não, eu não trabalho, eu tenho uma casa aqui, né? Eu moro aqui. Faculdade, estudei. E... Oi, William. Ah, caiu. Voltou. Acho que a internet deu uma... caiu. Tá, então voltando lá rapidinho na historinha. Então o empresário, ele fica... Sim, tá, caiu o áudio? É porque a internet estava ruim, mas ela acho que já voltou aqui. Obrigada.
Então, o empresário chega, encontra lá aquele jovem deitado e fala, ah, você estudou? Sim, eu estudei. E por que você mora aqui no mato? Ah, porque eu gosto de viver aqui, nunca quis vir para a cidade, eu sou feliz aqui. E aí o empresário fala assim, nossa, mas é estranho, né, ver uma pessoa que não tem ambições, que está feliz aqui. Aí ele diz assim, olha, você trabalha, né? Aí o jovem pergunta para o empresário, não, eu trabalho. Onde você mora? Não, eu moro na cidade. Quantas horas você trabalha por dia? Eu trabalho tantas horas por dia. E para que você trabalha? Ah, eu trabalho para ganhar dinheiro. E há quantos anos já que você está trabalhando? Ah, faz 10 anos que eu trabalho das 6 da manhã às 10 da noite. Para quê? É para guardar dinheiro. Mas para que você quer guardar dinheiro? Ah, porque eu quero comprar uma fazenda, né? Eu já comprei uma fazenda. E para que você quer uma fazenda? Ah, para eu ir os finais de semana, descansar, aproveitar a vida com a minha família. Aí o jovem olha e fala assim, meu senhor, mas eu já faço isso. Eu já moro aqui numa área rural, já pesco, já descanso, já curto a minha vida, já fico com a minha família, não preciso ir lá na cidade trabalhar, ganhar dinheiro para comprar uma fazenda para poder vir descansar e pescar nos finais de semana. Eu já faço isso. Então, falando aqui da propriedade privada, as pessoas têm essa ideia de que precisam acumular bens para ter conforto, para ter uma comodidade, para ter uma falsa segurança, né, de que tendo bens terá um futuro mais tranquilo, né, sendo que a gente não sabe se tendo bens ou não terá um futuro tranquilo ou não, mas existe esse sentimento. Então, se a propriedade privada não fosse garantida, as pessoas simplesmente não teriam interesse em trabalhar, em produzir. Para que eu vou trabalhar, produzir, se eu não posso comprar a minha fazenda para eu ir pescar lá no final de semana, quando eu ficar velho, né, e quiser descansar com a minha família? Para que eu vou trabalhar se eu não posso comprar um carro para mim? Então, precisa existir na lei esse princípio, essa garantia da propriedade privada para que exista mercado, para que exista capitalismo, para que exista empreendedorismo e as pessoas tenham interesse, né, e busquem ficar cada vez melhores, né, ter cada vez mais patrimônio, porque existe essa proteção constitucional garantindo o direito à propriedade privada. Tá? Então, pelo menos esses três princípios. Existe o princípio da preservação da empresa também, que está atrelado ao direito de falência, que estabelece que o Estado deve garantir a existência da empresa, não do empresário, mas da empresa. E que mesmo o empresário falindo, a empresa seja vendida, a atividade empresarial seja vendida, seja passada para outra pessoa, né, transferida para outra pessoa, para que esse outro empresário que esteja em melhores condições dê continuidade à atividade empresarial. Bom, gente, então, resumindo, né, o que eu estava falando agora no final, o direito empresarial é considerado ramo autônomo do direito, né, que não se confunde com outro, porque ele tem princípios próprios, o princípio da livre iniciativa, da livre concorrência, da propriedade privada, da preservação da empresa, então tem princípios próprios, tem institutos próprios e tem características próprias. Então, é sim um ramo autônomo do direito, que não se confunde com outro, que embora esteja no mesmo Código Civil, que embora esteja regulamentado junto com o direito civil, né, porque nós unificamos o direito privado, não é o mesmo ramo do direito, estão separados. Existe, né, essa teoria de que, tendo um código só, o direito privado está unificado no Brasil. Tem alguns autores que não concordam com isso. Eles dizem assim, olha, o código foi unificado, a lei foi unificada, mas o direito privado continua separado. O direito civil é uma coisa, o direito empresarial é outra. Certo, gente? Então, chegamos aqui ao final da nossa aula. Eu deixo aí aberto para questionamentos e considerações. Quem quiser
falar alguma coisa? Nenhuma dúvida. Oi? Não tenho dúvida, não. Ah, tá. Bom, gente, então vocês já perceberam que eu falo muito, né? Mas é só me chamar que eu deixo vocês falarem também. Eu gosto de falar, mas nem por isso só eu vou falar, né? Eu deixo um pouquinho para vocês falarem também. Eu vou só anotar aqui o nome de vocês. Direito empresarial. Daí a gente encerra. Hugo, tá aí? Kathleen? Oi, gente, vocês foram embora? Larissa? A Larissa Fernanda tá aqui, a outra eu já não sei. Ah, tá. Tá, então Larissa A Fernanda. outra tá aqui também. Ah. Larissa Fernanda e Larissa Carvalho. Isso. Tá, obrigada. Lucídio? Aqui. Ah, o Lucídio está. As meninas que falaram comigo no começo da aula foram dormir? Vanessa? Tô aqui. Vitória? Tô aqui. William? O William escreveu para mim aqui que ele não pode falar. E a Vivian? Ok, William. Tem alguém que eu não chamei? Eu, Simone. Simone, eu chamei. É que você não respondeu a hora que eu chamei. Eu chamei, mas tá. Anotei aqui. Simone, a Kathleen eu tinha chamado também. Uai, Meninas, vocês dormiram? Teve uma hora que ficou mudo. Ah, acho que caiu a internet um pouquinho, mas vou